Madrugada? Boa noite. Agora eu trago para você a verdadeira história do Natal. Quando buscamos a verdadeira história de Natal, acabamos diante de rituais e deuses pagãos. Sabemos que Cristo foi colocado numa festa que nada tinha a ver com ele. O verdadeiro simbolismo do Natal oculta transcendentes mistérios. Esta festividade teve sua origem fixada no paganismo. Era um dia consagrado à celebração do Sol, invicto. O Sol tem sua representação no deus grego romano Apolo e seus equivalentes entre outros povos pagãos são diversos. Ra, o deus egípcio, Etudos na Babilônia, Súria na Índia e também Baal e Mitra. Mitra era muito apreciado pelos romanos. Seus rituais eram apenas homens que participavam. Era uma religião de iniciação secreta, semelhante aos existentes na maçonaria. Aureliano, ano 227 a 275 DC, imperador de Roma, estabeleceu no ano 273 d.C. o dia do nascimento do Sol, em 25 de dezembro, Natalis Solis Invicti, que significa o nascimento do Sol invencível. Todo o império passou a comemorar neste dia o nascimento de Mitra menino, deus hindu persa da luz, que também foi visitado por magos que lhe ofertaram mirra, incenso e ouro. Era também nessa noite o início do solstício de inverno, segundo o calendário juliano, que seguia a Saturnalia, de 17 a 24 de dezembro, festa em homenagem a Saturno. Era, portanto, solenizado o dia mais curto do ano do hemisfério norte e o nascimento de um novo sol. Este fenômeno astronômico é exatamente o oposto em nosso hemisfério sul. Estas festividades pagãs estavam muito arraigadas nos costumes populares, desde os tempos imemoráveis, para serem supridos com o advento do cristianismo, incluso como religião oficial por decreto sumo do Constantino, em 317 a 337 d.C., então imperador de Roma e fundador da religião cristã. Como antigo adorador do Sol, sua influência foi configurada quando ele fez no dia 25 de dezembro uma festa cristã. Ele transformou as celebrações de homenagem a Mitra, Baal, a Apolo e a outros deuses na festa do nascimento de Jesus Cristo, uma forma de sincretismo religioso. Assim, rituais, crenças, costumes e mitos pagãos passam a ser patrimônio da nova fé, convertendo-se deuses locais em santos, virgens em anjos e transformando os ancestrais santuários em igrejas de culto cristão. Deve-se levar em consideração que o universo romano foi educado com os costumes pagãos. Portanto, não poderia ocorrer nada diferente. Eu sou o Júlio. Madrugada do Medo. Eu trago a segunda parte. Escutem a primeira. Trazendo a segunda parte ainda do documentário sobre o Natal, Jesus, o Filho do Sol, no consciente
mitraísmo, cristianismo, se observa surpreendentes analogias. Mitra era o mediador entre Deus e os homens. Assegurava a salvação mediante sacrifício. Seu culto compreendia batismo, comunhão e sacerdotes. A Igreja Católica Romana simplesmente pagonizou Jesus, modificando-se somente o significado, mantendo-se idêntico o culto. Cristo substituiu Mitra, o filho do sol, constituindo assim um mito solar equivalente, circundado por 12 apóstolos. Curiosa e sugestivamente, 12 é o número de apóstolos, coincide com o número de constelações. Complementando as analogias astronômicas, a estrela de Belém seria a conjunção de Júpiter com Saturno, na constelação do ano 7 a.C., com a aparência de uma grande estrela. A nova ordem. Uma nova ordem foi estabelecida quando o decreto de Constantino oficializa o cristianismo. Logo, livres de toda a opressão, os que então eram perseguidos se convertem em perseguidores. Todos os pagãos que se atrevessem a se opor às doutrinas da igreja oficial eram tidos como hereges e dignos de severo castigo, queimados, torturados, mulheres assassinadas, crianças eram marcados. Culto a mães virgens. No Antigo Egito sempre existiu a crença de que o filho de Ísis, rainha dos céus, nasceu precisamente no dia 25 de dezembro. Ísis, algumas vezes é a mãe, outras vezes a virgem, que é fecundada de maneira sobrenatural, engravida do Deus Filho. Tal culto à virgem é encontrado entre os celtas, cuja a civilização, os druidas, sacerdotes, praticam o culto baseado em um Deus único, uma trindade, a ressurreição, a imortalidade da alma e uma divindade feminina, uma deusa mãe, uma terra mãe e uma deusa terra, também virgem, que se destina a dar à luz a um filho de Deus. Este culto das deusas virgens mães está reiterado em muitas religiões e mitologias, inclusive civilizações pré-colombianas, como as numerosas mitologias africanas e em todas as seitas iniciáticas orientais. É reconfortante a imagem do arquetipo mãe e primordial para a existência humana. Esse arquetipo pode assumir diversas formas: deusas, uma deusa mãe gentil, uma avó ou uma igreja. Associadas a essas imagens surgem a solicitude, a simpatia materna e o crescimento, a nutrição e a fertilidade. Eu sou Júlio e esse é o documentário especial sobre a verdadeira origem do Natal. Eu volto com a próxima parte. A terceira parte do documentário A Verdadeira Origem de Natal. Eu trago para você o culto ao Deus Herói. Como vou falar para vocês a concepção de uma rainha dos céus que dá à luz a um menino Deus e Salvador, corresponde a um arquetipo básico de psiquismo humano e tem sua origem nos fenômenos astronômicos. Enviado por um ser supremo que é o Pai, e o Filho assume suprimindo o Pai, como acontece em todas as sagas gregas, indo-europeias
e diversas culturas. Coincidentemente, existe um padrão constante que quase sempre expressa o mesmo propósito: fazer do filho um herói que cumpre o mandato do pai, sucedendo. Este herói se faz uma causa de um ideal primeiro, que se move ao longo como modelador de uma cultura. A versão do nascimento e infância de Jesus é uma repetição da história de muitos outros salvadores e deuses da humanidade. Ilustra bem a figura do arquetipo herói, comuns em qualquer cultura e que seguem sempre a mesma fórmula. Nascidos em circunstâncias misteriosas, logo exibe força ou capacidade de um super-homem. Triunfa na luta contra o mal e quase sempre morre algum tempo depois. Este arquetipo reflete o tipo de amadurecimento sugerido pelos mitos, nos alerta para ficarmos atentos às nossas forças e fraquezas intencionais e internas e nos apontam conhecimento como caminho para se desenvolver uma personalidade saudável. Anexo à nossa consciência imediata, escreveu Carl Jung, existe um segundo sistema psíquico de natureza coletiva, universal e impessoal, que se revela idêntico a todos os indivíduos. Povoando este inconsciente coletivo, afirmava, havia o que chamava de arquetipos, imagens primordiais ou símbolos impressos na psique desde o começo dos tempos. E a partir de então transmitimos à humanidade inteira. A mãe, o pai e o herói, com seus temas associados, são exemplos de tais arquetipos, representados em mitos, histórias e sonhos. Eis que nasce o Natal. Última parte. Com o passar do tempo de gerações que foram sucedendo-se, veio o esquecimento de Men e Mitra. Nem Apolo ou Baal faziam mais parte do panteão de algum povo. Constantino acabou com essa história, apenas restando somente símbolos: a árvore e a guirlanda, as velas, os sinos e os enfeites. Até que no século IX, mais exatamente no ano 371, uma nova estrela brilha em nosso céu, e na terra nasceu Nicolau de Bari, ou Nicolau de Myra. A generosidade a ele atribuída gangrelhou-se reputação de mágico, milagreiro e distribuidor de presentes. Filho de família abastada, doou seus bens para os pobres e desamparados. Entretanto, tecia um grande amor pelas crianças, e foi através delas que sua lenda se popularizou e que Nicolau acabou canonizando no coração de todas as pessoas. No fim da Idade Média, ainda espiritualmente vivo, sua história alcançou os colonos holandeses da América do Norte, onde o bom velhinho toma o nome de Santa Claus. Ao atravessar os portais do admirável mundo, muito sobre que ele foi escrito lhe rendeu vários apelidos como Sankt Mercholas, Sinterklaas ou Sint Mococeles, e é considerado sempre como o padroeiro das crianças. O Papai Noel ocidental, até aproximadamente 65 anos atrás, o Papai Noel era literalmente uma figura de muitas dimensões. Na pintura de vários artistas, ele caracterizado ora como elfo, ora como um duende. O Noel gnomo era gorducho e alegre, além de ter cabelos e barbas brancas. O Papa Noel já era capa de revistas, livros e jornais, aparecendo em programas de todo o mundo. Cartões de Natal o retrataram vestido de vermelho, talvez para acentuar o espírito de Natal.
A partir daí, o personagem Papai Noel foi adquirindo várias nuances, até que em 1931, o The Coca-Cola Company contrata um artista e transforma Papai Noel numa figura totalmente humana e universalizada. Sua imagem foi definitivamente adotada como o principal símbolo de Natal. A imagem de Noel continuou evoluindo com o passar dos anos e muitos países contribuíram para sua aparência atual. O trenó, as renas, acredita-se que sejam originárias da Escandinávia. Outros países de clima frio adicionaram as peles e modificaram a sua vestimenta e atribuíram seu endereço como sendo no Polo Norte. A imagem da chaminé por onde Noel desce e escorrega para deixar os presentes vieram da Holanda. Hoje, com bem mais de 1.700 anos de idade, continua mais vivo e presente do que nunca. Alcançou a passarela da fama e as telas da tecnologia. Hoje os vemos em filmes, shoppings, cinemas, no estacionamento e na rua. Ao longo desses 17 séculos de existência, mudou várias vezes de nome. Trocou inúmeras vezes de roupa. Nada mole para que nós possamos entender certas coisas. Trocou de hábitos, mas permaneceu sempre a mesma pessoa caridosa e devotada às suas crianças. E embora diversas vezes acusado de representar um veículo que deu origem ao crescente consumismo de festas natalinas, é preciso reconhecer que ele encerra valores que despertam, revivem e fortalecem os nossos sentimentos mais profundos. Sua bondade é tão contagiante que atinge tipo uma flecha de Cupido. Qualquer pessoa, independentemente de crença ou raça, o que evidencia a sua magia e o seu grande poder de penetração no mundo. Esse foi o documentário especial da verdadeira história do Natal. Eu sou o Júlio 7 e trago essa mensagem para vocês, que nesse Natal a sua família e o nosso espírito seja renovado, independentemente da sua crença, do seu credo, da sua raça e da sua cor. Deixe os preconceitos e a maldade para o ano passado. Tenham todos um Feliz Natal, mas eu volto com vocês, com certeza. Boa noite.